Olá, tudo bem? Nesta aula, nós aprenderemos a fazer a importação de cadastro de bens para o módulo de manutenção de ativos. Estamos levando em consideração, neste caso, que você não tem o módulo de ativo fixo implantado com os bens cadastrados no módulo de ativo fixo. Caso você tenha esse módulo de ativo, teus bens estão todos cadastrados como ativo, você não vai usar a rotina de importação de bens por arquivo, você vai usar a rotina de importação de bens pelo ativo fixo. E aí isso eu te explico numa outra aula, que fica muito mais fácil de a gente fazer a importação dos arquivos que vêm do módulo de ativo se você tiver. E você não precisa fazer essa configuração que nós aprenderemos nessa aula. Se você tem poucos bens que você quer controlar no módulo de manutenção, se você está começando agora, você também pode incluir manualmente, e isso eu já te expliquei numa outra aula, todos os campos, como é que funciona. Nós não falaremos nessa aula campo a campo sobre o cadastro de bens, porque isso eu já te expliquei na aula de inclusão manual. Então é importante que você tenha assistido aquela aula, entenda como que funciona o cadastro, para então você fazer a importação dos teus bens. Eu já tentei várias formas de fazer a importação por vários tipos de arquivo, mas essa forma que eu vou te explicar, do jeito que eu faço, eu considero a forma mais fácil e mais prática de fazer a importação. Esse arquivo que a gente está fazendo, eu vou deixar nessa aula aqui da plataforma o modelo do Excel que eu estou usando e o modelo de TXT que eu gerei e fiz a importação, para que você use de referência caso você não consiga gerar a sua própria planilha. Você pode configurar lá no Maile do configurador esse arquivo padrão, mas não obrigatoriamente, porque a rotina de importação que nós utilizamos aqui não é aquela rotina igual do cadastro do produto, que a gente tem um processo de importação lá no Outras Ações. É uma rotina separada específica, apesar de a lógica ser a mesma. Então, você fazendo ou não, neste caso, a configuração do padrão lá no Maile, no configurador, não vai fazer diferença se você usar o arquivo do jeito que eu estou sugerindo para você que funciona corretamente. O que você tem que levar em consideração é a ordem dos campos em que eles estarão neste arquivo, nessa planilha. A ordem desses campos vai estar nesse arquivo modelo que você vai baixar aqui na aula, mas também existe um link da TOTOS que você tem a ordem certinha dos campos, que eu vou colocar aqui na descrição também do vídeo, caso você queira seguir essa descrição e fazer o arquivo manualmente. Para esse processo, o que a gente vai fazer de importação? Nós vamos pegar o modelo padrão de Excel e digitar todos os nossos arquivos lá dentro, todos os nossos bens em cada campo certinho, respeitando tamanho de campo, tipo de campo e validação de campo, campos obrigatórios. Tudo isso a gente vai preencher na planilha. Depois que a planilha estiver com todos os campos preenchidos, nós vamos salvar essa planilha em modelo texto CSV, que é separado por vírgula. Quando nós fazemos isso, o Windows ele separa cada coluna por ponto e vírgula no TXT, além de levar também o cabeçalho do texto, que é a primeira linha da planilha. O que a gente vai fazer? Pegar esse arquivo texto que nós geramos através do Excel, apagar o cabeçalho com os campos, né, com o nome dos campos, porque isso não será importado, só os registros, e nós substituiremos o ponto e vírgula gerado no arquivo, caso seja gerado com ponto e vírgula, por vírgula, porque o sistema, o Proteus, ele não vai entender se a gente deixar com ponto e vírgula, não vai entender a separação das colunas e dos campos. Depois que a gente fizer isso, a gente joga esse arquivo lá em alguma pasta do Proteus Data, dentro do servidor de aplicação, para que a gente possa fazer a importação. Na importação, o sistema só consegue olhar dentro do servidor de aplicação, não consegue olhar na nossa pasta local, nesta rotina em específico, tá? Então ele não consegue olhar num caminho da máquina local, tem que ser lá no servidor. Estando lá no servidor, a gente faz a importação e o sistema gera todos os
registros de bem automaticamente. Caso alguma informação não esteja coerente, por exemplo, você digitou uma informação maior do que cabe no campo, o sistema não vai fazer importação de nenhum registro e vai dizer para você: olha, este registro, número tal, deste bem, não foi importado devido a tal informação, devido o campo estar maior do que o padrão, ou devido a não encontrar essa chave, ou devido a alguma outra informação. Então, isso é bem bacana porque ele já gera o relatório de erros e impede que a gente faça a importação. Então, a gente precisa corrigir o arquivo inteiro, neste caso, corrigir aqueles dados e fazer todo o processo novamente, salvar novamente em CSV, excluir a primeira linha, fazer a substituição, jogar o arquivo no servidor, tá bom? Mas se os dados estiverem certinhos preenchidos, não tem problema, a gente vai conseguir fazer a importação corretamente. Outro ponto importante é que algumas informações do processo de importação de bens, elas vêm de outros cadastros do sistema. Então, a gente precisa que outros cadastros já estejam prontos, famílias, tipo, centro de custo, centro de trabalho, tudo isso já deve estar cadastrado corretamente antes de a gente fazer a importação. E o código que está cadastrado deve ser usado na planilha. O arquivo de Excel que você gerar, ele precisa estar com os campos caracteres no formato texto, principalmente quando há informações com zero à esquerda. Se a gente deixar uma formatação normal do Excel, ele não vai pegar o zero à esquerda e não vai fazer a importação. Então, antes de tudo, verifique também se a formatação do teu Excel está com os campos caracteres que serão importados com formato de texto na planilha, ok? E um último ponto extremamente relevante é que o layout, a quantidade de campos da importação, ela pode variar de acordo com a versão do sistema. Então, eu tenho aqui para você um arquivo de 48 colunas, que são 48 informações que poderão ser importadas. Nem todas são obrigatórias, então pode haver colunas em branco, mas precisa estar no arquivo, mesmo que eu não tenha dados para importar. Em algumas versões da rotina, pode ser que o sistema pergunte para você se você quer importar na versão antiga com menos colunas. Você pode fazer a importação, mas aí você tem que levar em consideração que a sua planilha do Excel deve estar com a mesma quantidade de colunas do layout que você quer importar. Nesta versão que nós estamos usando do sistema na 2310 já é 48 caracteres, então a gente vai importar com 48 porque está considerando o código de barras do bem também nesta planilha. Se importou tudo certinho, nós vamos depois no cadastro do bem e fazemos o complemento de cada bem conforme a necessidade de cada um. Agora então a gente vai abrir a planilha, eu vou te explicar tudo como é que funciona, como que a gente salva esse arquivo, como é que a gente formata e depois a gente entra no sistema e faz a importação para você ver como que é o processo corretamente, tá bom? A gente se vê no sistema. Até já! Vamos lá. Então, para a gente começar a fazer o processo de importação, você tem que levar em consideração que as informações que nós vamos colocar lá na planilha são as informações aqui para o cadastro de bens. O cadastro de bens é a tabela ST9, que tem várias informações obrigatórias. Então, quando você tiver dúvida sobre o preenchimento de algumas dessas informações, das informações que nós colocaremos na planilha, você tem que verificar nessa tabela. Por exemplo, vou usar fabricante. Você tem que levar em consideração que a tabela de fabricante tem 6 caracteres e não pode passar dessa informação, senão o sistema não vai deixar e tem que ser uma informação que já está cadastrada aqui. A mesma coisa para família, para status de bem, centro de custo, todos esses campos. Como que a gente faz? A gente tem uma planilha, que é a planilha de campos que a gente precisa preencher. Então, aqui na primeira linha, eu estou colocando 48 campos, que é os campos necessários para a versão atual que eu estou usando do sistema, que é a 2310. Ok? Então, eu estou usando essa versão do sistema e essa exige que eu utilize 48 campos. O código de barras aqui, que é o 48º campo, ele não é obrigatório. Se eu não quiser colocar e usar o layout anterior, que era 47, é só eu excluir essa coluna, ou eu posso deixar esse layout mesmo,
deixando esse campo em branco, que não tem problema nenhum, o sistema vai fazer a importação. Então aqui, a primeira linha é só o cabeçalho para eu saber quais são os campos do sistema que eu tenho que preencher. Aqui eu formato todos os campos como campo texto, para que quando eu tiver zero na esquerda, lá no meu cadastro, o sistema preencha zero à esquerda aqui. Se eu deixar um campo geral e eu colocar um aqui, o sistema não vai considerar o zero à esquerda e aí não vai achar o processo na importação. Então, a primeira coisa que você tem que ver é se todos os teus campos aqui, que são caractere, estão configurados como texto, antes de começar a digitar. Você pode colocar aqui, eu coloquei um exemplo aqui para você, você pode colocar alguns campos em amarelo, por exemplo, para o usuário, para a pessoa que estiver digitando na planilha, saber que são informações obrigatórias. Então, ele tem que preencher esses campos, senão vai dar problema na importação. Não tem nada além disso nesse colorido da planilha, só para deixar um exemplo para você que, se tem campo obrigatório, então você coloca aqui, pode colocar aqui para o usuário ter essa referência para você de campo obrigatório. O que você vai fazer? Depois que digitou todos os dados aqui até o final, se não tiver informação para preencher naquele campo, que ele não for obrigatório, você vai deixar o campo em branco sem problema nenhum. Leve em consideração que alguns campos eles são validados de acordo com outro campo. Por exemplo, a data de garantia eu não vou preencher se o meu tipo de garantia é anual e não é hora. Então você deixa em branco. Mas, se você preencher sem querer, na hora de importar, o sistema vai dizer, devido a essa regra, não preencha esse campo, ok? Com todos os dados aqui informados, você vai salvar o arquivo em TXT. Então, vem em outras ações, salvar como, e você vai salvar esse arquivo aqui, com esse formato, CSV separando por vírgula. Selecionou esse formato, você vai colocar o nome do arquivo que você quer. Por exemplo, import MNT. Ok? Vou colocar aqui uma sequência e se não der certo, você pode usar a sequência seguinte para você ir corrigindo os arquivos. Então, eu sempre coloco uma numeração sequencial para ficar mais fácil. Então, você vai salvar. Aí agora, o que você vai fazer? Você vai lá buscar o arquivo que você salvou, você vai abrir esse arquivo, ele está um CSV ali, um TXT. O arquivo ele vai estar nesse formato com todos os campos lá da planilha e a primeira linha com o título, que é a linha 1 lá do Excel. Essa primeira linha você vai apagar ela inteira e vai deixar assim, com os dados do registro, somente com os dados de registro. Confere aqui se não ficou nenhum campo lá na frente, tudo bonitinho. Pronto, tirei o cabeçalho, agora o que eu vou fazer? Vou substituir esse ponto e vírgula que tem aqui por vírgula, que o sistema não vai reconhecer se deixar ponto e vírgula. Então, você vem aqui em editar, substituir, aqui você vai colocar ponto e vírgula para vírgula. Você vai ver que ele vai substituir tudo aqui. Pronto, substituiu tudo, tá tudo com vírgula bonitinho. Agora eu vou salvar o arquivo novamente. Vou salvar aqui como 02. Vou pegar esse arquivo e vou jogar lá dentro do meu servidor de aplicação do Proteus. Vou lá na pasta Data, escolho uma pasta aqui no Proteus Data, dentro do Proteus Data, a pasta que eu quiser, e jogo o meu arquivo aqui, ok? Feito isso, agora a gente vai lá no Proteus, no módulo de manutenção de ativos, e vamos em miscelânea, gera bens, a partir de texto. Aqui é que você vai fazer a importação. Eu vou abrir o meu cadastro de bens para você ver novamente que eu não tenho os bens a partir do código 20, que é o código que eu coloquei lá no meu arquivo TXT. Meu arquivo TXT é a partir do código 20. Aqui o meu último bem é o 19, ok? Estou lá na rotina de importação TXT. O sistema vai perguntar se você quer importar os arquivos, você vai dizer que sim. E aqui é um importante. O código de barras ele está no layout novo. Eu vou dizer que eu não quero, só para te mostrar o erro, tá? Que eu não quero no layout novo e o sistema não vai fazer a importação. Então, eu vou lá no Proteus Data, vou pegar o meu arquivo, que eu acabei de gerar. O sistema não vai deixar fazer a importação. Eu vou dizer que sim, que eu quero ver qual é o problema desse arquivo.
e ele vai me gerar um relatório dizendo: olha, os registros não têm os campos compatíveis com a versão que você está importando. Eu vou fazer a importação de novo, lá no miscelânea, só que dessa vez usando o layout de 48 campos, que é o que está no meu arquivo. Fazer a importação, e aqui agora eu vou dizer que sim, que eu quero esse padrão aqui de 48 campos. Vou buscar exatamente o meu arquivo que eu busquei agora. E o sistema vai fazer a importação, ó, quantidade de registros lidos, incluídos fim da importação. Se eu atualizar minha tabela, estão todos os meus bens aqui. Se eu fizer a importação, se der algum outro problema na importação, o sistema vai dizer. Vou pegar um outro arquivo aleatório aqui para você ver que pode gerar algum problema. Deixa eu ver aqui um arquivo qualquer. Ó, aqui ele já gerou um problema, o sistema vai dizer qual é o problema. Então, sempre gere o arquivo esse arquivo aqui com os erros encontrados para você saber exatamente o que que é. Ó, aqui aquele exemplo que eu te dei, ó, a data de garantia e a unidade de medida não são compatíveis. Então, você vai lá nesse arquivo onde está essa informação e você vai substituir a informação ou vai apagar. Esse registro aqui tem mais caracteres do que o campo. Então, você vai verificar esses registros aqui e vai corrigir na planilha, gerar o TXT novamente, fazer a substituição do ponto e vírgula por ponto, tirar o cabeçalho, salvar e fazer a importação, tá bom? Depois que você fizer a importação, os teus registros estarão aqui todos bonitinhos, aí você vem aqui, pode fazer o complemento deles certinho com as informações de características, de peça de reposição, enfim, você vai analisar cada bem que você utilizará para fazer a manutenção. E aqui os outros campos eu já te expliquei na aula de inclusão manual, não vou passar por isso novamente, tá bom? Espero que tenha entendido, que dê certo, baixe os arquivos para você utilizar como referência e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!